Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam, muito bem-vindos a mais um vídeo, de resolução de exercício para fechar esse ciclo, de reações de alcinos, né? E a gente viu que as reações de alcinos, eles são muito semelhantes às reações de alcenos, só que como por ele ter, duas ligações π, ela vai reagir, consecutiva em sequência, de acordo com o meu reacional, ou seja, se eu tenho um equivalente, vai reagir e obtermos um alceno. Se eu tenho um excesso ou dois equivalentes, 2 mols, vai chegar a um alcano. Né? Isso de acordo com a situação e de acordo com a reação orgânica que eu esteja trabalhando. Então, sem mais delongas, vamos lá para as resoluções de exercício. Então, a gente tinha, vou mostrar para vocês aqui de início, mostrei para vocês para poder fazer essas reações onde a gente poderia obter a partir, essas situações de um butino. Então, a gente tinha a adição de cloro molecular, de brometo de hidrogênio em 1 mol, brometo de hidrogênio em 2 mols e a de hidrogênio molecular em excesso. E aí, recapitulando aquilo que eu vinha mencionando, quando a gente está falando em um equivalente ou 1 mol, a gente vai obter um alceno. E aí a gente sabe que nessa adição a uma molécula de cloro molecular vai ser daquela mesma forma. Tem o ataque da ligação, π, dessa tripla ligação ao cloro. Então a gente vê que o centro reacional ele continua sendo o mesmo. E aí a gente vai ter, nesse ponto. E não, além de ter, como é 1 mol, a gente vai parar a reação em um alceno. Se fosse 2 mol, a gente ia ter outra seta aqui, com o cloro 2, obtendo, então, um alcano. E aí a gente tem que observar, nesses pontos, para poder a gente obter e já ter em mente o que vai acontecer na reação. E as reações, ela acontecem da mesma forma que a gente vê para reações de alceno. Então, por isso que quando a gente está o conteúdo bem relembrado, em nossa mente, a gente consegue fazer as reações aqui de maneira bem geral. E aí a gente tem, na segunda situação, um equivalente ou 1 mol, em quantidade de matéria de brometo de hidrogênio. A gente tem apenas uma adição. 2 mols, que seriam esses dois equivalentes de matéria. E aí a gente tem formação de um alceno, formação de um alcano. E aí o mecanismo ele segue da mesma forma. O ataque dessa reação rica da ligação π, ou do alcino, então aqui a gente tem o butino. Primeiro rompe essa ligação, depois rompe a outra para chegar num alcano. E aí a gente tem um dibromo. E depois esse hidrogênio molecular em excesso, na presença de algum metal, A gente viu platina, níquel, então aqui eu coloquei como platina. E aí a gente tem essa reação em sequência, que foi uma reação em excesso, e isso aí vai influenciar no nosso produto final. A gente tem que... Ficou com alguma dúvida sobre esse mecanismo, de como, de como fazer? Então, segue o mesmo princípio das reações do alceno. Movimento de ligação π, o ataque, formação do carbocátio, a nossa entrada do nosso nucleófilo. E aí, houve possibilidade de rearranjar, como aquilo que eu já vinha falando nas reações de alceno, vai ocorrer. Nesse caso, temos que prestar atenção só no nosso meio reacional, se é um equivalente, se é em excesso, se é ou em duas quantidades, de mol, e aí ele vai ele vai poder variar ou para na reação no alceno, ou seguindo até um alcano. E aí, para a gente ver melhor, a gente tem que nessa primeira, na letra A, esse com um equivalente, então vai formar um alceno. E nesse caso, a gente tem um dicloro alceno. Se fossem dois equivalentes, então a gente teria como produto, onde cada ligação π dessa, a gente ia ter essa inclusão de um cloro. E aí a gente tem aqui, como esse meu desenho, o cloro. Se fosse em excesso ou dois
equivalentes. Seria a mesma forma como a gente tem aqui. Em excesso, a gente tem primeiro uma adição de bromo e depois a segunda adição. Né? E aí ela vai seguir também a regra de retroseletividade e reação de Markov-Nikov, como a gente viu nas reações de Alceno. Né? Ficou com alguma dúvida, relembra, pausa o vídeo, corre lá, rever a playlist de alcenos, porque é muito importante a gente fixar esse conteúdo de reações orgânicas, porque eles vão ser fundamental para uma síntese, para uma retrossíntese. Então a gente consegue visualizar como é o que está no meu meio reacional, então a gente já consegue prever o nosso produto. E aí a gente vai ver que nessa reação está tratando em excesso, então por isso que a gente tem essa segunda adição. Na primeira a gente tem a formação de um haloalceno, e na segunda a gente já tem um dialeto, né, geminal, né, dialeto, que seria essa adição desse cloro em apenas um carbono. Então, essa reação, né, essas reações de alcinas, elas são comumente semelhantes ao que acontece em alcenos. Então, é bom revisar, relembrar alguns conceitos para ir fixar melhor como é que ocorrem essas reações. Então, agradeço a presença de todos e até breve no próximo vídeo. E não esquece, compartilhe para um amigo que goste muito da química orgânica. Então, tchau e até breve.